E o apóstolo Léo foi um amado, um querido que Deus colocou no coração também para estar junto conosco, trazendo essa mensagem. E hoje, Deus vai usar ele poderosamente, eu creio nisso, para trazer algo do coração de Deus para você. Você que está junto comigo aí, vamos estar orando por ele. Eu queria fazer uma oração nesse momento pela vida dele, para que Deus possa usar. Senhor, nós queremos colocar a vida do teu filho, o apóstolo Léo, hoje nas tuas mãos. Pedir que o Senhor possa conduzir em vitória, que tudo aquilo que o Senhor tem para derramar através do teu filho, o Senhor possa usá-lo nesta noite. E na autoridade do nome de Jesus, nós o abençoamos e liberamos tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida do teu filho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridão? Amém, amém. Estou te ouvindo bem. Eu aqui não tenho acesso ao público, assim, eu não vejo, mas... Mas já está rolando já. Já está tudo certo? O som foi corrigido? Tudo certo. Está com você, em nome de Jesus. Você pode derramar para nós aqui. Relembrar o público, Wellington, o tema que você trabalhou. Sim. Que foi essa ocasião de Páscoa, juntamente com a pandemia. Com a pandemia, né? Isso. E a gente, então, vai falar de Páscoa e pandemia e falar de livramento, de libertação. Glória a Deus. Essa é a nossa live, né? Talvez, se eu não puder entrar em outros assuntos, que as pessoas estão me perguntando muita coisa, mas nessa live é mais especialmente essa questão de Páscoa e pandemia, ok? Só para esclarecer. Querido. Amém. Então, tá com você, passa a bola aí. Deixa Deus te usar, estamos aqui para receber do Senhor aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida nesse momento de Páscoa. Começamos a Páscoa ontem, né? Vai até o pôr do sol, do dia 16, quinta-feira próxima. Já estamos dos pães ázimos, começou hoje no pôr do sol. Verdade, e bênção demais. Então, tá com você, queridão. Estamos aqui agora para receber de ti, tá bom? Que Deus o abençoe, estaremos por aqui. A sequência da Páscoa, né, é realmente a celebração de pães ázimos. Assim que a Páscoa passa, começa então, o jantar de Páscoa passa, começa então os 7 dias sem fermento e, posteriormente, começa a contagem do Homer, que são os 49 dias para no 50º chegarmos em Pentecostes. Então, estamos entrando nesta fase que as festas bíblicas assim determinam. O Senhor determina através das suas festas. Vamos orar mais uma vez. Eu peço a atenção de vocês que estão ouvindo. Eleva o coração a Jesus. Santo Deus e Pai eterno, que este momento possa ser transformado num culto de celebração ao Teu nome. Que as atenções dos corações estejam sobre o Senhor agora. E que o Senhor receba a adoração, a intercessão, e nos dá a graça de sermos ungidos com a sabedoria. Acende, eu te peço, a tua menorá. Acende ela, Senhor, e estabelece o governo dos 7 Espíritos do Senhor sobre este momento de pregação. Dá, Senhor, o Espírito de Senhor de Jesus, o senhorio, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, juntamente o Espírito do conhecimento e o de temor do Senhor. Que com esses 7 Espíritos nós sejamos bem assessorados pelo céu e conduzidos pelo governo do Messias, a tal ponto que o que falarmos seja mais identificado com o que Deus pensa do que com o que eu, ou a teologia, ou os homens, mas que o Senhor tenha livre acesso. Também eu rendo essa pregação e essa mensagem que iremos passar agora pelo Espírito, rendo ao Senhor para ser purificado pelo fogo do Senhor, do seu altar. Tira, Senhor, a intenção humana. Tira, Senhor, a falha. Tira, Senhor, a impureza, a inconstância, a insegurança. Tira tudo aquilo, Senhor, que contamina uma mensagem. Principalmente, Senhor, as más interpretações da Tua vontade, dos eventos. Tira, Senhor,
eu te peço aquilo que não glorifica, aquilo que vai trazer confusão, já vai tirando, meu Deus. Nós passamos por essa cruz maravilhosa que está estabelecida no universo, que se tornou uma ponte, um caminho para chegarmos até o altar superior. E é por esse altar que eu atravesso, chamado cruz, que eu deposito esse tempo próximo, deposito esta pregação, deposito este altar pelo qual eu vou falar agora, Senhor, para ser purificado de tudo que é humano do Léo, para que aquilo que é do Espírito possa manifestar glória ao seu nome. Abençoa, Senhor, nesta Páscoa, com a libertação que o mundo necessita. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ontem nós jantamos, o jantar de Páscoa foi maravilhoso, foi significativo demais, porque cumprimos uma ordenança que começou no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus disse para Moisés, para celebrar a Páscoa no Egito, quando Deus disse, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano, o principal dos meses, o começo do ano. Começo aqui por esse detalhe, dizendo que já havia um calendário que era utilizado pelo povo hebreu. É um calendário que eles consideram que foi desde o nascimento de Adão. Então, o primeiro calendário que existe na Terra é o calendário da humanidade, do filho do homem, da pessoa humana, Adão, e aí conta-se os anos para frente. Mas Deus interrompe esse calendário do primeiro nascimento, da nação do primeiro homem. Deus interrompe esse calendário e fala para Moisés, de agora em diante, o mês de Nissan é que será o primeiro. Porque nesse mês de Nissan começa para vocês uma nova contagem. Começa o estabelecimento de um tempo novo. E é marcado pelo sangue do Cordeiro que vai ser derramado. Assim, a Páscoa, que é a Páscoa do Cordeiro, ela começa um novo ciclo. Para quem? Para quem recebe Jesus. Para quem crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para essas pessoas existem dois calendários. Um, que é quando ele nasceu, da carne. E o segundo é quando ele nasceu pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, nascido da fé. Então, a Páscoa não faz sentido algum para quem não passou pelo novo nascimento. Ela não tem conexão nenhuma para quem só teve um nascimento nessa vida. Ele não tem dois calendários, só tem dois calendários. Quem realmente aliançou-se com o Cordeiro pelo seu sangue. Por isso, de agora em diante, esse mês de Páscoa, esse mês será o principal. Eu não me lembro qual foi o mês que eu recebi Jesus. Não sei. Não me lembro. Foi muito prematuro. Eu era muito criança. Lembro-me das experiências profundas de arrependimento. Essas sim. Os anos que marcaram minha vida quando eu conheci o pecado, quando eu resolvi enfrentar o pecado, quando o Espírito Santo me revelou. E ali eu entrei num novo estágio de relação com Deus pelo arrependimento. Mas, como eu fui criado num lar cristão, eu não sei dizer quando eu comecei a crer em Jesus. Muito prematuro, muito cedo eu já conheci a mensagem. Então eu não sei dar a data, mas outras pessoas que foram a uma igreja levantaram a mão, aceitaram, marcaram o dia, choraram. Eles têm essas datas. Eu louvo a Deus por aqueles que conseguem estabelecer quando foi realmente o seu novo nascimento. Tem uma certidão registrada no céu com o novo nome no livro do Cordeiro. Esse registro não é na terra. Quando se nasce a primeira vez, se vai no cartório da terra, mas na segunda é no livro lá em cima. Então, para todos que fazem sentido ter dois calendários, esta festa faz sentido. E o tema trazido para nós foi pandemia e Páscoa. Por que essa conexão o apóstolo Hélito deve ter recebido do Senhor para colocar essa
essa visão, esse tema. Eu creio que pelo fato de estarmos vivendo uma pandemia atual, e que tipifica também a pandemia que estava na época da Páscoa. No Êxodo capítulo 12, dentro da Torá bíblica, da Torá judaica, nós temos então uma pandemia. Nós tínhamos gafanhotos, piolhos, água se tornando em sangue, úlceras, pestes, animais selvagens. Tudo que podia destruir a humanidade estava acontecendo naquele período. Tudo comandado pela dureza do coração de Faraó e liberado por Deus para quebrar a dureza. A força das pragas tinha a ver, então, com a destruição de um governo satânico que prende pessoas e que elas podem até viver 400 anos embaixo desses governos. Mas o gemido delas um dia chega aos céus, para que Deus possa cumprir o seu plano. A palavra de Deus em Êxodo diz que Deus fala com Moisés, diz: eu ouvi o gemido do povo. Eu creio que há muito gemido de pai, de mãe, de gerações inteiras, de nações inteiras subindo diante de Deus contra as atrocidades, pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, pelas múltiplas doenças que estão sobre a terra, pelos governos autoritários, tipo xiitas, mundo islâmico, não dando liberdade, a própria China e países comunistas, dos quais eu visitei quase todos os países comunistas sobre a face dessa terra, e posso dizer que tem um povo gemendo, tem um povo que está gemendo embaixo da mão poderosa, dura e difícil desses faraós modernos. Esses faraós modernos têm o mesmo espírito de Babilônia, o mesmo espírito de Egito. É domínio, escravidão e trabalho e produção. Olham para o homem como se fosse um ser consumidor que precisa trabalhar dia e noite para produzir, para enriquecer governos que gostam de opulência e fazer com que o povo sustente esta opulência através de trabalho escravo, dando o mínimo para o povo e engordando o seu estado de governo e fazendo suas pirâmides, suas torres, suas Babilônias, seus Egitos. Muito bem, quando Deus escutou, ouviu o gemido do povo de Israel, o povo hebreu dentro do Egito, ele diz: eu vou livrar o povo. E a Páscoa foi o momento máximo, auge, de Deus livrar o povo. Ele mandou aquelas pragas para amolecer o coração dos ditadores e, ao mesmo tempo, destruir a economia, o exército, a força, a altivez desses governos ditadores. E eu posso dizer, a mesma coisa está acontecendo. Coronavírus, gafanhotos, situações de desemprego, convulsões internas, tudo isso está abalando os governos para eles mudarem, para eles soltarem, libertarem este povo. Quem? Principalmente os governos opressores. E aí eu me refiro hoje, em especial, à China. A China de onde está vindo a praga. A China que se diz maioral e que vai comprar o mundo inteiro. Que se diz que ninguém pode mais. Que fala, acabou o tempo do Ocidente, quem tem a voz de comando no mundo é o Oriente. A China que diz que tem tantos trilhões e trilhões guardados que não vai sofrer nada com essa crise. Esta é a grande Babilônia dessa geração. É o Egito desse tempo. E o alvo vai ser pegar e destruir esse grande império que se julga inabalável. Hebreus 12 já está se cumprindo. Tudo aquilo que é abalável será abalado. Só vai permanecer o reino de Deus, que é inabalável. Babilônia caiu, Grécia caiu,
Roma caiu. Medo-Pérsia caiu. Todos os impérios que dominaram esse mundo, por mais forte que tenham sido, caíram. Mas o reino de Deus vai subsistir para sempre. E agora, nesse período, está acontecendo uma convulsão. As pessoas estão descobrindo a maldade que está vindo do Partido Comunista Chinês, esse grande faraó dessa geração. E eu digo para você, a partir dessa Páscoa desse ano, começou o processo nessa Páscoa da destruição dos destruidores da terra, dos opressores, daqueles que prendiam a igreja, daqueles que proibiram o evangelho de ser pregado. Essas nações todas que proíbem o evangelho de ser pregado, proíbem e ensinam nas suas escolas o ateísmo, dizendo que cristianismo e igreja é o ópio do povo. Todas essas nações estão sendo julgadas a partir dessa Páscoa. Escuta o que eu estou dizendo. O governo da China cairá. O governo da China vai rachar por dentro. Vão se levantar dentro da China grupos que vão reivindicar a queda do seu líder máximo, que hoje nem eleições mais tem. É o grande faraó que acha que vai ficar para sempre. Pois eu te digo, acabou esse império. Foi decretado no céu a divisão da China. Assim como um dia Deus decretou a queda de Faraó e a destruição do Egito, sem medo de falar, eu digo, assim também eu e você veremos acontecer com a China. Todo esse poderio que ela diz que tem não vai segurar. Por que eu sei disso? Porque chegou a Páscoa e Jesus vai libertar. A igreja da China será livre para sair das suas cadeias. A igreja da China vai ter pregação ao ar livre. A igreja da China será liberta. A igreja da Coreia do Norte será liberta. A igreja de todas as nações comunistas que ainda têm o regime ultra fechado abrirão, porque assim nessa Páscoa, diz o Senhor. Assim como Deus tirou o povo de Israel com a mão forte, através de pragas, através de milagres, assim também começa o processo, porque Deus escutou o gemido do povo. Deus está escutando o gemido dos que querem comprar, querem vender, querem comer, não para vanglória e ostentação, mas simplesmente porque precisam pôr o pão na mesa. Esse clamor também está chegando no céu. E nesses dias em que ficamos parados, o clamor aumentou e encheram as taças. Então, prepare-se, governantes que estão desalinhados. Preparem-se. Oh, meu Deus. Os cálices estão sendo derramados e não ficará um governo sequer sem ser tocado. Eu louvo a Deus porque no Brasil e em algumas nações o povo já trocou o governo através da poderosa mão de Deus e de uma comoção popular. Arrancou muitos ditadores ateus. Nós tivemos últimos governos, todos eram ateus. Usavam o nome de Deus só para enganar o povo e com zombaria. Mas todos os governantes, antes desses que temos hoje, pelo menos os 3 ou 4 últimos, se diziam ateus. Fingia que era cristão, ia na missa para poder pegar voto, mas não criam em Deus. E Deus estabeleceu no Brasil, estabeleceu nos Estados Unidos, governantes que estão declarando Deus, declarando oração, declarando que o povo deve orar, declarando Deus acima de tudo, dando liberdade, chamando de volta os valores familiares. Tudo isso é grande sinal, maravilhoso de libertação. Agora, isso não é o padrão da maioria das nações ainda. Estive 5 vezes na China. Me lembro quando vi o pastor Davi, chinês, que me foi buscar no aeroporto, e eu empolgado, falando alto com ele sobre a igreja, sobre tudo, e ele... Não fala em público
sobre Jesus, sobre igreja, não fala, espera a gente chegar num lugar fechado. Eu falei, mas ainda tem perigo? Ele falou, nunca deixou de ter. Nós podemos ir para a cadeia. Você está me entendendo? Você não valoriza essa liberdade que você tem de ir e vir a culto? Bom, agora você está experimentando um pouquinho do sonho comunista. O governo tendo que distribuir dinheiro da ração para todo mundo, igrejas fechadas, empresários que pensavam que era dono da sua empresa não ter o poder de abrir com a chave dele, porque há um poder maior diz que não pode. Isso é uma pitada do que é um governo autoritário e comunista, que infelizmente esses muitos jovens sonham com seus professores de histórias, que foram enganados também, e repassam o engano, escrevendo nos quadros negros que o comunismo é melhor, que a religião é o ópio do povo, abandonem essas crenças, sejam rebeldes, juventude resistência. Pois então, estamos experimentando apenas um pouquinho, uma amostra grátis, nem tão grátis, do que seria se um governo comunista, na essência como é o chinês, dominasse as nações, dominasse o Brasil. Portanto, eu faço um apelo a você, jovem, que está ouvindo. Vai estudar, vai questionar aquilo que seu professor de história, sociologia e ciências estão falando para você. Você que está na adolescência, você que está na juventude, você está sendo enganado na maioria das escolas. Você está sendo conduzido a pensar e a repetir o que os escritores das cartilhas do comunismo escreveram há mais de meio século e que nunca deu certo. Então, eu deixo uma mensagem aqui para que Deus nos livre, Deus nos abra os olhos, porque eu acho que agora abriu. Eu acho que abriu. Eu vejo como que se um novo tempo começa, não só para o Brasil, mas para o mundo agora. Deixa eu explicar a última coisa sobre esse governo absolutista que está caindo, está sendo revelado nesta geração, para essa década, nesse tempo. Em 2002, fui à China com o profeta Deijaí. E ali, Deus nos disse, corta o governo comunista que vai para o Brasil. Um filhote do dragão chinês vai governar o Brasil por 3 tempos e meio. Mas eu, o Senhor, vou cortá-lo. Ele não vai chegar em tudo que gostaria. Pois bem, a China enviou um filhote para governar o Brasil em 2002 e manifestou-se no governo petista de Lula e Dilma, que ficaram 3 mandatos e meio no poder. E depois de 3 tempos e meio, foi-lhe tirado o domínio. O texto de Daniel 7, que é o texto básico que eu usei muitos anos, e ainda uso. A partir de 2002, você conta 3 mandatos e meio. Assim como Daniel 7 diz, eles ficarão 3 tempos e meio. Depois disso, o tribunal será sentado e lhe tirará o domínio para o destruir, o desfazer para sempre. E o governo será dado aos santos do Altíssimo e eles reinarão para sempre. Irmãos, foi destruído o filhote do dragão. Deus pegou o trono do Brasil e estabeleceu um governo limpo e de justiça. Só que também o pai do dragãozinho que veio para cá, está furioso. Porque o sonho daquele pai do dragão, o dragãozão pai lá da China, é domínio mundial. Não era só dominar Brasil, não. É sonho antigo, vem sendo construído há muito tempo. O alimento que ele precisava era a ganância das pessoas consumistas. E isso ele teve de monte. 10 anos atrás, todo mundo dizia, vamos comprar da China, vamos comprar da China, vamos comprar da China. A gente não tem condição de ler todos os detalhes de uma história, mas 30 anos atrás, quando a China estava passando fome, porque tinha ditadores comunistas e ainda tem no seu poder,
os grandes políticos da Europa e dos Estados Unidos, não sei se por dó ou se por interesse financeiro, disseram: é hora de baixar as sanções, tirar as sanções. Fizeram muitas sanções econômicas sobre a China naquele período, porque era um país que estava perseguindo, matando os cristãos e implantando comunismo, pior do que Cuba e Venezuela juntos. Então, naquele período, antes de Bill Clinton, os presidentes começaram a afrouxar as sanções, disseram: vamos ajudar a China a reerguer e enriquecer, porque eles, recebendo o capital americano, eles tendo a nossa simpatia, eles vão abandonar as ideias comunistas e vão se tornar uma nação democrática. Foi o grande erro. Então, tiraram as fronteiras comerciais, diminuíram as exigências, e a China, aos poucos, foi ficando rica. Quando ela se torna muito forte, poderosa, rica, há 15 anos atrás, 2002 eu fui a primeira vez, só tinha bicicleta na China. A última vez, só tinha carro zero. Muito, garrafamento de carro zero. O mesmo tanto de bicicleta que eu vi, aquele mar de bicicleta, agora é um mar de carros. Então, lá atrás, começou uma abertura, e essa abertura deu a eles, então, fôlego e dinheiro, e então eles enriqueceram. E depois disso, eles passaram a vender bugiganga para o mundo inteiro. O mundo inteiro. E todo mundo. Nossa, vou fechar minha fábrica e vou comprar da China. Fechou fábricas e fábricas no mundo inteiro. No período Lula, foi o período que mais relacionou com a China. E depois, chegou um tempo, o que aconteceu? Nós desempregamos 14 milhões de pessoas. Esses 14 milhões gerou para a China de 30 a 50 milhões de empregos lá, que faltou aqui. E pouco a pouco nós fomos afundando no compra barato, consumindo. Depois vieram os aplicativos de compra, já nessa era, mais nesses últimos anos, e acelerou. E esse rio de dinheiro foi derramado em cima daquele faraó, daquela Babilônia, e ela passou a fazer o que em Apocalipse 17, 18, fala dessa grande Babilônia, que ela comercializou com o mundo inteiro, tecido, joia, pedra preciosa, ouro, prata, navio, carro, tudo, tecelagem, tintas. E aí termina dizendo: até as almas dos homens, até a alma do homem, a China comprou. E não é de se estranhar, porque o embaixador está aqui no Brasil e também esteve na Argentina, esteve em vários países, influenciando para derrubar o governo de direita e voltar ao de esquerda. Comprando almas de deputado, comprando pessoas vendáveis. Almas de homens estão vendidas para a China, que não se importam com o que vai acontecer no futuro, porque são mente fechada e só quer o dinheiro agora. Como aqueles multidões de empresários do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que não se preocuparam em mandar embora os seus empregados, porque agora ele podia comprar barato da China. Essa ganância construiu um império que agora vem nos destruir. Tudo que vem contra nós, sempre foi nós que construímos, nós alimentamos o monstro que nos destrói. E agora tem esse medo, a histeria. Eu te digo uma coisa, não precisava nem do vírus, bastava da notícia. Aliás, o que está apavorando mais são notícias e não o vírus. É a forma como se fala dele, hipervalorizado, é que está causando a pandemia e não a realidade dele. Até essa pandemia é fake. Mas tudo está na mão de Deus. E eu creio que ele precisava disso, por o seguinte motivo: senão nunca acordaria nenhuma nação para um projeto de poder e domínio que está vindo do Oriente. O dragão do Oriente, o pai daquele que nós derrotamos aqui, está furioso e sabe que pouco tempo lhe resta. Por que eu digo pouco tempo lhe resta? Porque Deus já enviou o juízo e já foi destituído este dragão. Agora é materializar a queda. Aliás, em queda de dragão, o céu é especialista.
O dragão se levantou quando ainda era anjo no céu, um querubim, levantou-se, Deus o abateu. Ele se reergueu pelo pecado humano, Jesus veio à terra, o derrotou e o abateu. Ele levanta-se pelo pecado, final da humanidade. E agora é a vez do Espírito Santo na igreja o abatê-lo. O Pai o abateu no terceiro céu. Escuta isso. O Pai o abateu no terceiro céu. O Filho o abate no segundo céu. A igreja o abate na terra através do Espírito Santo. As três grandes batalhas, nas três grandes dimensões. A última é na terra. Por isso, estamos vivendo Apocalipse capítulo 12. Se você quer um texto para entender e viver o que nós estamos... Entender o momento profético da terra é Apocalipse 12. Esse dragão de 7 cabeças. Estuda sobre os 7 montes. É as 7 montanhas das 7 cabeças do dragão de Apocalipse 12. Uma dessas bocas, uma dessas cabeças é para governo. Uma dessas é para educação. Uma dessas é para controlar a economia. E assim por diante. Todo o sistema de comunicação, arte, entretenimento, economia, processo de família. Por isso é que está tudo depravado, os valores. As 7 cabeças estão agindo sobre a terra. E, infelizmente, o trono máximo está no Oriente. Por isso é o dragão vermelho do Oriente. Mas eu tenho boas notícias. Foi julgado. Ele foi banido do segundo céu pela obra da cruz. Agora a igreja tem que enfrentar. E mudar os seus valores e mudar. E se alinhar com o reino dos céus. Capítulo 12 diz que Miguel despojou, destruiu o dragão. E qual foi a vitória? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Como foi na Páscoa. Eles venceram pela palavra do testemunho que deram. E terceiro, porque não amaram a sua própria vida. Irmãos, essas são as 3 fórmulas para vencermos nesse tempo. E Deus já estabeleceu essa vitória nos céus, no primeiro céu, quando ele baniu, no segundo céu, quando os anjos de Jesus baniram. E agora, diz, a terra está os céus estão em regozijo, porque diz, e chegou a salvação e a glória. Mas a terra diz, ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu em grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, há pouco tempo para as nações acordarem. E toda essa fúria, Satanás é como se estivesse dizendo, vou matar o máximo possível para sobrar pouco para Jesus. Mas eu te garanto, a igreja na terra, com o Espírito Santo, vai vencer o dragão também. E já foi determinado, já foi decretado a vitória dos santos sobre o dragão. Os anjos vêm nos ajudar, o Senhor Jesus, os profetas. Lá diz o seguinte, que aquele grande dragão de Apocalipse 12, que está em fúria na terra, ele persegue a mulher. E pode ter certeza, é a igreja. E ele lança uma perseguição a todos os que guardam os mandamentos e os que são testemunhas de Jesus. Ele é enfurecido com quem tem o testemunho de Jesus, com quem fala de Deus, com quem crê em Deus. Eles querem implantar o ateísmo, é o dragão que quer implantar os valores seculares. Só ganância, amor a dinheiro, é isso que ele ensinou a vida toda. As nações aprenderam com esse dragão. E agora, um paradigma vai ser quebrado, aleluia! Aleluia! Então, esse dragão tem pouco tempo. Nós vamos vencer também. O sangue do Cordeiro. Palavra, soltar a palavra, profetizar e não amar a própria vida, parar de se esconder, parar de querer ficar com esse medo todo. Não tenha medo. Se precisar perder a vida, tem que perder a vida como os primeiros cristãos perderam para estabelecer o reino. Não que a gente saia fazendo araquiri e suicídio, mas se for por uma perseguição e se precisar enfrentar, dizer não, digamos não. Deus que nos guarde, porque ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele guardou Daniel. Ele vai guardar quem se estiver posicionado e firme, não vem o mal contra.
Mas quem amar sua vida vai perder, está escrito. Covardia não vai dar certo. Covarde tem que ir para casa. Gideão já mandou, vai embora para casa. Nós estamos num período, gente, de posicionamento dessas 3 verdades. Os anjos venceram no segundo céu e a igreja precisa vencer na terra. Quando nós fomos em 2002 na China, foi para arrancar a raiz do governo maligno que viria para o Brasil em 2002, que começou em 1º de janeiro de 2003, e foi até o impeachment, dando os 3 tempos e meio. Nós fizemos os atos já em 2002, do corte, Deus falou, vai demorar, mas está cortado já. Mas para que se materializasse, demorou tanto tempo, foi até 2016. Precisou um processo na justiça, precisou aparecer um juiz corajoso chamado Sérgio Moro, precisou uns procuradores como Dallagnol e sua equipe, e mais do que isso, precisou uma indignação do povo na rua e precisou depois um golpe final do Congresso Nacional. Então, precisou a justiça, precisou o povo, precisou o legislativo, precisou as mídias, precisou uma grande massa de indignados para poder arrancar a mentira, o império da mentira e da corrupção. Pois bem, mas lembra, em 2002 já estava feito esse ato. Era uma questão de tempo para gerar as condições para materializar. Pois eu te digo uma boa notícia, em 2014, Deus fez a gente voltar na China, e principalmente na cidade de Wuhan. E lá ele falou, o dragão da economia mundial tem que ser destruído, senão ele vai acabar com a economia do Brasil e das nações. Nós somos lá embaixo desse comando, tem 7 pessoas que estavam comigo, 7 irmãos que podem testemunhar o que eu estou dizendo, que nós saímos daqui em abril de 2014 para ir à China. Vou te dar nomes para você consultar, se você conhece. Sheila Viana, esposa do pastor Eric Viana, da Bola de Neve de Santos. Simara Guedes, balneário de Camboriú, da Bola de Neve. Ana Paula, esposa do pastor Natanael, de Camboriú, Bola de Neve. Apóstolo João Galiza Freire, que mora aqui nesse sítio conosco. Esposo da Miralva, apóstola Miralva, perguntem a eles. Aliás, Valdir, que infelizmente já faleceu, um profeta, e Beto Garcês, que mora em Mogi das Cruzes. Nós saímos daqui com a missão, em 7 pessoas, de ir à China. E Deus disse, não compre nada e vá até Wuhan, que eu vou ferir o dragão da economia mundial para sempre. A China tinha um PIB de até 11% antes de 2014. De 2014 para frente, ela começa a cair e chega a 6,9%. O sonho desse povo, desse governo, Partido Comunista Chinês, PCC, era comprar um mundo, dominar tudo, implantar a cultura comunista, o governo comunista, e tinha o aval de vários presidentes do país que foram caindo um por um. E a fúria desse dragão, que perdeu o governo, está demais na Terra. Mas, assim como em 2002 foi feito atos, e 2016 materializou tudo, em 2014 já fizemos os atos da queda do dragão. Já fizemos o ato de não comprar na China. Já fizemos o ato de ir no mar e eu vi Jesus arrancando aquele dragão. Eu vi na cidade de Xangai aquele dragão ser amarrado e o Senhor prender a cabeça. E o seu ventre estava em Wuhan. Pois bem, vai materializar. A partir dessa Páscoa, começa o tempo da indignação popular mundial contra a China. Não exatamente contra o povo chinês ou contra a China em si, mas contra o governo comunista da China. E ontem na Páscoa, essa semana, melhor dizendo, eu vi a bandeira da China sendo rasgada e eu falei, meu Deus, ele diz, eu não poupei nem Israel, eu rasguei o reino de Israel, 2 partes para o reino de Davi e 10 para Jeroboão. E olha que foi rasgado no apogeu, quando Salomão tinha entregue o reino mais poderoso. Salomão deixou Israel como
o reino mais poderoso, mais cheio de ouro, mais impossível de ser destruído. Foi no auge de Israel que foi rasgado. Pois eu digo, é no auge desse Partido Comunista Chinês, na sua maior poderio, é que ele vai cair. Vai ser rasgado. E vai ficar endividado. O mundo inteiro vai ver. Falo como testemunha de Jesus, como profeta, a quem ele mesmo constituiu para as nações. Então, para a glória de Deus, nessa Páscoa, cessa uma malignidade pior do que coronavírus, que é um espírito de domínio do dragão que viria sobre muitas nações que estavam anestesiadas, como noiva dormindo, comprando e dando dinheiro a quem depois os tiraria a sua liberdade. Nós fomos libertos numa Páscoa. Lá no Egito fomos libertos. Em Cristo, na cruz, fomos libertos. E nessa Páscoa 2020, fomos libertos mais uma vez, em nome de Jesus. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fale do seu amor a todos os seus amigos e vizinhos. Proclame que o Cordeiro que tira o pecado do mundo está livrando não só dos pecados, mas está livrando dos maus governos, que foi fruto de nossa ganância, foi de nossa má administração. E como governo, eu digo, voltemos a amar e orar por nossos governantes, principalmente os que estão investidos com o amor de Deus, com a autoridade do Cordeiro, que estão falando do Senhor e restaurando valores familiares, como esse nosso governo Bolsonaro. Queira você concordar ou não, goste você ou não, Deus está usando esse homem para resistir ao maior sistema que já se levantou na Terra. No período da maior injustiça, Deus trouxe justiça. No maior período de império da mentira, Deus trouxe a verdade. Então nós podemos dar graças a Deus, louvar o Senhor, porque é um tempo maravilhoso que está vindo. Quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o seu reino se estabeleça. Que assim como o Senhor livrou lá os hebreus da mão de Faraó, livra as nações debaixo da mão do sistema comunista mundial, o novo governo mundial que está vindo pelo Oriente. Nós oramos, Pai, agradecidos pela libertação que o Senhor promoveu nessa Páscoa pelo sangue do Cordeiro. Agradecemos, Senhor, porque os tempos melhores estão por vir. E o Senhor retirará para sempre as marcas do dragão. Nunca mais. Ele que já começou lá no terceiro céu, o Senhor baniu. Desceu para o segundo céu e foi banido pelo trono de Jesus. E agora tem que ser banido pela igreja na terra, pelo povo da terra. E assim, ó Deus, cair todos os tronos do Oriente e do Ocidente. Porque o Senhor é Deus e reinará sobre tudo e todos. Abençoado seja todo ouvinte nessa hora. Que o Espírito Santo esclareça melhor aquilo que eu não pude esclarecer. Que aumente, Senhor, o discernimento. Que a grande águia venha ajudar a mulher, conforme Apocalipse 12. Levantando os profetas que estão enxergando, Senhor, esta dimensão. Levanta a águia, Senhor. Assim como também as nações que são águias, para socorrer o mundo nessa hora. Ajudar a mulher e engolir essa difamação dessa água que está vindo contra todos nós. Esta água de difamação e acusação, insolência, arrogância. Engole essa água desse dragão, Senhor. E põe fim a essa cabeça que é a mídia, que está vomitando essa água do ventre dele, Senhor. Porque do nosso interior flui rios de água viva. Mas do dragão, do corpo desse iníquo, só sai mentiras e acusações. Mas do rio da vida, o Senhor diz que o reino está dentro de nós, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Que saia do nosso ventre os rios de esperança e fé, os rios de alerta, os rios de conforto e de cura. Senhor, em 2015, Senhor, tu me apareceste em visão e disseste, cura o povo, cura os enfermos.
porque Satanás vai investir com muitas enfermidades. Pai, o Senhor sabe, desde 2016, início de 2016, comecei a dar um foco tremendo em cura física. O Senhor disse que essa seria a área pior que Satanás agiria. E isso está se cumprindo todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos por cura física. Em nome... Oramos, Senhor, aqui por esta live, por essa internet, declarando, Senhor, cura Amém. aos que estão enfermos. Amém. Cura de todo tipo de cura, cura de câncer, Colgamos, cura, Senhor, de dengue, cura de Verdade. Zika vírus, de H1N1, de Amém. corona, de todas Sim. as malignidades. Nós intercedemos para levantar uma igreja poderosa, uma igreja que impõe as mãos, uma igreja desinibida, desacanhada, uma igreja cheia de ousadia e fé para manifestar o reino, Senhor. Intercedemos por curas, intercedemos para que jovens se levantem no poder do Espírito, vão aos hospitais. Pai Santo, no nome de Jesus oramos, Senhor, por uma grande faxina, uma grande limpeza nessa terra, Senhor. Oramos pelo abatimento desse governo comunista chinês, seja rachado e dividido por dentro. Oramos pelo cancelamento de compras Em nome de Jesus. na China. E te louvamos porque soubemos, Senhor, que aqueles respiradores que o ministro da Justiça tinha encomendado, o presidente cancelou. E eu louvei ao Senhor por isso, porque estou dizendo, compra tem que ser feita com os produtos nacionais, na medida do possível, Senhor, para levantar os nossos empresários, levantar a nossa geração de emprego, Senhor, verdadeira. Pai, bendito seja o teu nome. Oramos pela recuperação de nossa nação em tempo hábil, em tempo rápido. Levanta, Deus, essa nação que tem tanto trigo, que tem tanto pão, que tem tanto milho, Senhor, que tem tanto solo agriculturável, para nós expandirmos a nossa produção de alimento e sustentarmos, Senhor, a parcela do mundo que nos está destinado a sustentar, a cumprir o chamado para o qual o Brasil foi chamado como um celeiro de grãos. Pai, nós oramos, Senhor, para o bom relacionamento com todas as nações com bons relacionamentos, mas nenhuma tentando impor comunismo ou qualquer outra visão, seja islamismo ou comunismo, sobre outras nações. Que somente o Senhor tem a verdade, e o Senhor respeita o livre-arbítrio. Pai, o Senhor não permitirá que ditadores anulem o livre-arbítrio de cada ser humano para implantar uma visão na marra, destruindo, matando e ameaçando. O Senhor, sendo Deus que tem a melhor visão, deu livre-arbítrio para o homem escolher. Quem é o homem, Senhor? Quem é o governo? Quem é o sistema comunista que acha que pode impor goela abaixo e ainda pregando ateísmo? Senhor, como abateste Faraó, abate os faraós dessa geração, principalmente os que estão vindo com a fúria do Oriente e tendo muitos apoiadores em várias nações, pois suas almas foram compradas. Em nome de Jesus, nós declaramos bem-vindo o Reino de Deus, abençoado seja o Brasil e as nações que temem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Glória a Deus. Apóstolo Paniagua, devolvendo a palavra e agradecimento a todos os nossos irmãos que estão em culto e adoração e apreciando esse momento. Glória a Deus, querido. Que palavra tremenda, viu? Glória a Deus. E realmente Deus possa cumprir tudo isso que Deus tem direcionado. Ele vai cumprir o que Ele tem falado com os profetas, o que Ele tem falado com você. É a palavra do Senhor, a palavra fala que Deus não faz nada sem antes avisar os teus servos, os teus profetas. Verdade. E nesse seminário apostólico e profético desses dias, Deus estará falando com você as direções, com cada um desses que Deus escolheu. Nós oramos, estivemos orando a Deus e perguntando quais seriam as pessoas, os apóstolos, os profetas, os pastores, que Ele gostaria que trouxesse algo, que Ele estava falando algo importante para nós e para o mundo nesses dias. O apóstolo Léo, querido amigo, foi um dos que Deus confirmou. Não que Deus não esteja falando com outros, mas a direção que nós tivemos foi essas pessoas, e com certeza, que palavra tremenda, e com certeza, em nome de Jesus, vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Já está cumprindo. Dá uma olhada na fúria que está acontecendo mundial contra o governo chinês. Dá uma reparada.
É verdade. Deus tinha me falado, desde 2014 que eu estou esperando isso. Glória a Deus. Desde 2014. Aguardando. Glória a Deus. Mas E chegou a hora. onde está se cumprindo, né? Aquilo que Deus disse que vai ser, e nós cremos nisso completamente, concordamos, ligamos na terra para ser ligado nos céus, em nome de Jesus, e vai ser bênção demais. Queridos, Deus não é pego de surpresa, nem os profetas de Deus. Tudo, verdade. Deus sempre está na frente. Ele é o que anuncia o fim desde o começo, está escrito no Salmos. Isso. É isso mesmo. Então, queridos, que Deus possa ter abençoado a sua vida. Estamos encerrando essa live. Que Deus possa ter abençoado a tua vida através dessa palavra tremenda. Ela vai ficar lá gravada lá no Facebook, para você compartilhar, para você curtir, para você compartilhar com outras pessoas, avisar. E amanhã, às 8 horas da noite, em ponto, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente, dando sequência à segunda mensagem desse seminário apostólico e profético de Páscoa. Páscoa versus pandemia. Olha que tremendo que Deus falou hoje, né? Então, em nome de Jesus, você não pode ficar sem ter essas informações, sem estar atualizado pelos profetas. Mas eu quero dizer algo para você nesse final dessa live. Deus colocou no meu coração esses dias e me disse que existe um monte de coisas que ele vai falar através dos profetas. Nesses dias de hoje até quinta-feira, cada noite Deus vai usar um profeta para falar com você. Mas ele me disse, tem coisas, meu filho, que eu só vou falar no pessoal, no secreto. Então, eu queria desafiar você a estar junto conosco. Nós estamos montando uma torre de oração nacional, onde cada pessoa vai levantar um altar de pelo menos 1 hora por dia. E naquele horário você vai estar intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações, intercedendo pelas pessoas, pelo seu estado, pela sua cidade, para que nós tenhamos vitória. Ali em 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor nos fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como o apóstolo Léo disse que o processo já está andando, Deus já está fazendo. O que nós precisamos desses dias é interceder, clamar a Deus, orar, nos arrepender das falhas, para que Deus continue fazendo aquilo que Ele programou para fazer. Em nome de Jesus, vou desafiar você. Na descrição desse vídeo vai ter o nosso contato, o nosso telefone, da nossa central aqui em Brasília. Então, você que deseja fazer parte dessa torre de oração e adoração 24 horas por dia, entre em contato conosco, escolha um horário, é o seu altar com Deus, aonde Deus vai falar com você individualmente todos os dias. Lembrando, amanhã às 20 horas, pastor Izenete. No sábado, às 20 horas, apóstolo Mardona de Fortaleza. Domingo, 18 horas, nosso querido amigo apóstolo Adriano José, do ramo estendido aí de Campinas, São Paulo. Será às 18 horas no domingo, não às 20 horas. Na segunda-feira, voltamos às 20 horas. Segunda-feira, pastor Aldo, lá do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha, um tremendo profeta de Deus. Terça-feira, apóstolo Miqueias Castrese, de Campinas. Quarta-feira, apóstolo Ricardo Wagner, do Rio Grande do Sul. E na quinta-feira, às 18 horas, estaremos encerrando esse seminário com um ato profético aqui no Monte das Oliveiras. Contamos com vocês, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link, e em nome de Jesus, você será muito abençoado e estará ajudando o reino do Senhor nessa caminhada e nesse seminário. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom, apóstolo Léo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Trabalho, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Shalom, shalom. Uma boa noite e até amanhã às 20 horas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.